Olá, meu povo, boníssima tarde. Estamos aqui tentando fazer essa coisa funcionar. Eu vou te convidar aqui agora. Tá saindo o áudio aí? Porque se... Não sei, não sei se está saindo áudio, mas me pede aí para participar. Vou pedir. Eu nem tô te vendo aqui, você nem tá aparecendo para mim. Pera aí, agora. Agora não quero falar, né, gente? Então, opa, Opa, Ixi, agora foi. mas tá dando interferência. é, tá, funcionou. O seu áudio tá aberto? Meu áudio tá aberto. Gente, quem tá com a gente aí tá ouvindo? Lu, tudo bem, Lu? Bem-vinda. Consegue ouvir a gente? Avisem pra gente se dá pra ouvir agora. Finalmente, gente, problemas de Instagram, tá? Perdão aí, terceira tentativa, né? É o charme, talvez. Sim. Que bom, Ah, que maravilha. maravilha. Bom, deixa eu só fazer aquele preâmbulo que eu até decorei, né? Como vocês já sabem, mudanças alimentares por aqui, né? Em nível individual, em nível casal, em nível profissionais da saúde, em nível cientistas de corpo. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente tem vivenciado, né, do que a gente está mudando, dos nossos porquês. Então, gratidão. Para quem não conhece a gente, acho que vale a gente se apresentar, né? Porque talvez, sei lá, essa live vai ficar para posteridade, depois a gente joga no YouTube também. Então, eu vou deixar o Will se apresentar, depois eu me apresento e aí a gente faz esse bate-bola. Tá. Bom, gente, então, boa tarde. Me chamo William, sou nutricionista, pesquisador, estudante desde 2012, praticamente aí 8 anos de estudos autodidata antes de partir para a faculdade, era algo que eu tinha uma certa resistência, mas a ciência ela é uma ferramenta, né? Então, o que a gente faz com a ferramenta depende de cada um, né? Então, hoje, nutricionista clínico com pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e também formação em saúde do trato gastrointestinal. E com uma longa experiência numa dieta vegana, frugívora, crudívora, né? E hoje a gente está trazendo aqui os porquês do encerramento dessa dieta crudívora, frugívora. Vai ficar gravado sim, Rita, é um prazer tê-la aqui. Gratidão pela presença, vai ficar gravado sim, tá? Então, a gente está trazendo aqui hoje os motivos do nosso encerramento nessa dieta crudívora, frugívora, como estilo de vida, porque ela vai permanecer para a gente como aprendizagem e como ferramenta, mas não mais como estilo de vida, tá? Então, Eli, se apresente, por favor. Bom, Elisa Lamego, naturopata e, bom, agora a novidade, futura médica, né? Começando medicina em menos de um mês. Então, a intenção é somar justamente os conhecimentos também dos últimos anos. São muitos testes, né? Eu acho que até nas últimas duas lives que eu fiz sobre essa mudança alimentar eu mencionei. Foram 18 anos sem ingesta de carnes, 12 anos de cru de veganismo, né? Com grande foco na ingesta de frutas e vegetais. Basicamente hipolipídica por muitos anos. Né? Então, foram muitos testes de aprendizado e também muitos testes com jejum, que é uma das ferramentas que eu mais curto, mais trabalho e acompanho pessoas também nisso. Processos de sucos, né? Solid Vacation, que muitos de vocês talvez me conheçam por dentro e por conta dessa ferramenta, que eu acho incrível, continuo achando. Né? Então, como naturopata, o grande foco é utilizar as ferramentas naturais, o estilo de alimentação, o estilo de vida, como uma forma da gente alcançar o nosso grau ótimo de saúde sempre que possível, né? Então, cá estou e em breve veremos quais são os próximos capítulos dessa jornada como profissional de saúde, né? Adentrando na medicina com a intenção justamente de, quem sabe, ajudar a mudar um pouquinho por dentro, né? Essa medicina super alopática que a gente vê hoje em dia. E gostaria de poder agregar um pouco mais desse viés mais holístico da naturopatia. E juntos a gente vai trazer um pouco disso, né?
que não tem como ser diferente. Para vocês que conhecem a gente já fez várias lives. O Will também já, junto comigo, a gente já tocou Inspirare algumas vezes juntos, né? Que foi uma vivência de processo de sulcos, que quem sabe daqui a alguns anos pode ser que ela volte de uma maneira mais repaginada, mas por hora a gente está pausando tudo, porque a gente está literalmente mudando de país, né, mozão? Então, muitas coisas estão mudando nas nossas vidas também. E esse ponto de hoje não é novidade, né? Para alguns de vocês, para outros talvez já seja. Então, vou passar para o Will para ele começar. A gente vai fazer um bate-bola, tá, gente? Dos porquês da mudança alimentar de cada um. Tem porquês similares, tem porquês mais individuais, né, de cada um de nós. E depois, no final, a gente responde perguntas. Então, quem tiver perguntas, manda pra gente nesse balãozinho com interrogação que tem aqui embaixo na tela. Os comentários também são super bem-vindos, mas não necessariamente a gente vai conseguir voltar e ver todos, né? Porque eles podem ir sumindo depois ao longo da live. Então, para quem quiser que a gente leia e compartilhe no final disso tudo, coloca no balãozinho. Bom, gente, eu acho importante a gente começar pontuando a seguinte questão. Não vamos falar muito sobre ideologia, coisas muito fora da fisiologia e da bioquímica do corpo humano. Vamos focar aqui exclusivamente em bioquímica e fisiologia, em saúde física do corpo físico. Tá? Crenças, ideologia é muito pessoal para cada um, né? É muito particular de cada um. Cada um acredita nisso ou naquilo. Mas a parte de crença é um ponto que também entra na fisiologia e na bioquímica. Porque muitas vezes nós seguimos coisas porque acreditamos em determinadas falas, em determinados estudos, porque fulano estudou e disse que era assim, era assado, e a gente acredita naquilo e segue aquilo. Eu, como aquariano, e essa minha parceira, com ascendente em aquário, acreditar nas coisas piamente, para a gente sempre foi algo assim um pouco difícil de se fazer. Eu sempre questionei tudo e todos, e sempre vou questionar tudo e todos. Então, assim, eu acredito em coisas a partir do momento que eu coloco em prática e aquilo faz sentido para mim. Então, acho que é importante eu começar aqui falando o porquê que eu me tornei vegano, né? O porquê que lá em 2012 eu comecei a mudar minha alimentação e partir para uma dieta vegana. Por quê? Porque naquele momento foi o que mais fez sentido para mim, de tudo que eu estava estudando, né? Dos alimentos que me faziam mal, das coisas que me faziam mal, fazia mais sentido para mim naquele momento uma dieta vegana. Porque foi um estilo de vida, foi uma dieta que fez com que eu eliminasse da minha alimentação produtos processados, ultraprocessados, industrializados, né? Produtos químicos, coisas que não dá nem para chamar de alimento. Então, foi o veganismo que me trouxe essa forma de enxergar. E colocando aquilo em prática, aquilo passou a fazer sentido para mim, né? Mas eu, como um bom questionador, continuei estudando praticamente ali autodidata, né? Eu nunca fui muito a favor de coisas muito globais, assim, sabe? Muito sistemáticas, né? Muito coisas do sistema em si, né? Fiz até um post aqui ontem falando sobre isso, de que sempre questionei tudo, né? Então, eu sempre segui estudando. Eu entrava ali nos sebos, nas livrarias, comprava livros sobre fisiologia, bioquímica, e estudando, buscando entender o que eu estava fazendo. Então, o veganismo, depois o frugivorismo, depois o crudivorismo, que são coisas muito similares, passaram a fazer parte da minha alimentação, e eu fui fazendo ajustes, ajusta daqui, ajusta dali, come mais frutas, come menos frutas, come mais vegetais, come menos, come quantidades maiores numa só refeição, come quantidades menores. Ia testando, ia vendo o que acontecia, isso e aquilo, e fazendo ali os ajustes. Fato é que chegou um momento que eu percebi que eu tinha que comer grandes quantidades de frutas e vegetais para que eu me sentisse bem. Eu ando de skate a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, desde criança eu ando de skate. E chegou um momento em que, quando eu comia pouco, né, porque isso na época que eu comia, principalmente na época que eu comia grãos, eu comia pouco, porque aquilo me saciava com pouco, porém não era o suficiente para me dar energia, para eu me sentir forte, para eu durar, para eu ter resistência no esporte. Então,
acabava que eu me sentia fraco, e isso era muito ruim, né, no esporte, e eu notei que eu precisava comer mais. E aí eu passei a comer mais. Até porque eu comecei a ver outras pessoas que já praticavam um estilo de vida frugívoro, e eles comiam bacias. Gente, assim, uma coisa gigante. Essa parceira aqui que está do meu lado comia bacias, né? E eu falei, cara, eu preciso comer mais. E eu passei a comer mais, né? E fato é, gente, que a longo prazo, né? Essa era a única forma que eu conseguia me sentir bem, né? Ainda não 100% como eu me sentia lá atrás, né? Eu passei a me sentir melhor, mas eu não estava durando no esporte, eu não estava tendo a resistência que eu sempre tive. Mas eu estava me sentindo melhor, ótimo. Porém, para que eu me sentisse melhor, eu tinha que comer quantidades gigantescas. E, gente, a longo prazo, depois de muitos anos comendo essas quantidades gigantescas, eu passei a sentir alguns sintomas, algumas sensações, algumas coisas que eu comecei a notar que não estava legal. E, principalmente, a partir de agosto, setembro do ano passado, quando eu fiz uma formação em saúde gastrointestinal, né, eu fiz um curso de modulação intestinal, que foi praticamente uma gastroenterologia resumida, eu tive uma compreensão muito maior da fisiologia e da bioquímica do trato gastrointestinal. Gente, mais uma vez, a fisiologia e a bioquímica, ela não muda, independente do sistema ou não. Quando você compreende a fisiologia e a bioquímica, você faz ciência na sua própria mente, no seu próprio corpo. E você independe do que os outros falam. Aí você passa a ter uma ótica a partir da sua experiência e não a partir do que os outros falam. Então, a minha experiência estava me mostrando que aquela quantidade de frutas, verduras e vegetais que eu precisava comer para me sentir melhor não estava me fazendo bem, tá? Não estava ofertando a quantidade de, principalmente, zinco, ferro e proteína que eu precisava, tá? A proteína era o menor dos casos, mas zinco e ferro era muito complicado, né? Então, esses alimentos, eles não estavam fornecendo a quantidade adequada, né? Então, assim, chegou um momento que eu me vi meio que num beco sem saída. Eu não tinha muito para onde correr. Ah, mas os grãos são ricos em proteína, os grãos têm zinco, o grão tem ferro. Para o meu biotipo, para o meu organismo, o consumo de grãos nunca foi benéfico. Não foi uma coisa legal. Eu experimentei consumir grãos numa dieta limpa. Foi o começo da minha jornada. 2012, 13, 14, 15 e 16. Até 2016, eu consumi grãos germinados, não germinados, cozidos, não cozidos. Grão não funcionou para o meu biotipo. Como profissional de saúde, eu tenho a experiência no atendimento e vejo que para várias outras pessoas funciona, para mim não. Para ele funciona de um jeito, para mim funciona de outro. Enfim, grão, para mim, não funcionou. Eu não tive muita escolha, senão ou suplementar, se eu quisesse continuar vegano, eu teria que ou tomar proteína em pó, zinco, ferro em cápsula, ou voltar a comer alimentos de origem animal. Então, gente, isso é um resumo, tá? A gente vai continuar discorrendo aqui, eu vou passar para ele agora falar um pouquinho dos porquês dela, mas basicamente foi isso, tá? Ele traz um pouquinho para a gente aí dos seus porquês. Sim. Bom, não vou chover no molhado no sentido em que muitos pontos que o Will trouxe também são os mesmos para mim, tá, gente? Então eu quero só agregar o que é diferente. Claro, isso que ele trouxe da individualidade, isso é muito forte. Todos nós deveríamos estar acordados, conscientes e cientes de que existe uma individualidade, sim. Algumas pessoas vão se dar melhor ou pior com grãos, mas no final das contas, a nossa fisiologia humana não é desenhada para o consumo de grãos corriqueiramente, né? Na rotina, sempre ali uma ingesta muito alta de grãos. Não é o item alimentício mais ideal para a nossa fisiologia, anatomia, biologia e por aí vai, né? Então, assim, para mim, os pontos que me trouxeram um despertar e de começar a questionar o que eu estava fazendo no Fruge foram, ao longo dos últimos, talvez, 3 anos, um ganho excessivo de peso, né? Eu ganhei em torno de 20 quilos em alguns meses pelo consumo de grãos, que teve um momento que eu comecei a consumir mais grãos, sim, quando eu voltei a morar com meu pai. E não consegui perder esse excesso, né? Além disso, comecei a ver alterações nos meus exames que já eram alterações de anos. Até vendo hoje, o Will me repassou, né, uma tabelinha que eu fui mandando para ele os meus exames e ele compilou essa tabelinha. Gente, alterações que vêm desde 2019, 2018, que foi quando justamente eu entrei no processo do Fruge mais forte.
Foi antes disso, né? Claro, mas quando eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, 2018 era um ano que eu estava treinando muito, 2019 também. 2018 foi inclusive o ano que eu fui competir na Escócia representando o Brasil como seleção brasileira de skyrunning, que é um tipo de corrida de montanha. Ou seja, não é uma pessoa inativa, consumindo quantidade de frutas e vegetais e possivelmente alguns germinados, que era muito pouco nessa época, que, sei lá, não faz nada e é por isso que tá dando alteração. Não, eu era super ativa, né? Eu treinava 6 a 7 dias por semana, muitas vezes treinos de 4, 5, 6 horas, então a quantidade de frutas e vegetais era, de certa forma, justificada, só que era um excesso, né? E na época eu não queria enxergar, porque é isso, era a minha ideologia de vida, era o que eu acreditava que era o melhor para mim. Tinha lido todos os grandes conhecidos da higienistas, Shelton, né? Olhava também para o material todo de, para vocês que conhecem, Lauren Lockman, olhava para o material do Douglas Graham, e eu pensava, cara, então é isso, só pode ser isso, né? Tudo que eles falam faz muito sentido. E aí que vem esse ponto que o Will traz desse cuidado, porque para todos nós, a gente lê livros de profissionais incríveis, de cientistas incríveis, de médicos, de biomédicos, de nutricionistas, e a gente começa a levar aquilo a ferro e fogo para a gente, sem individualizar, sem colocar na balança e ver nos exames, né, o que o nosso corpo está falando sobre aquilo ali que a gente está perpetuando. E o grande cuidado que a gente tem que ter também é entender que, assim, quando a gente fala sobre a nossa saúde individual, ela nunca é só a saúde do Will ou só a saúde da Eli. A gente tem que pegar toda uma genética, uma carga muito forte que vem lá de trás, até mesmo, sim, analisar tipo sanguíneo, analisar biotipo, analisar contexto individual de cada um, contexto individual não só em nível de tipo, onde é que você mora, quais são os seus amigos, mas contexto econômico, contexto emocional, tudo isso é sim algo que influencia na nossa tomada de decisão do que a gente vai comer. Só que, principalmente, a gente tem que ser mais frio nessa tomada de decisão, no sentido de pegar os dados e com eles a gente caminhar, né? E por muitos anos eu ignorei todos esses valores dos meus exames. Então, só para vocês terem uma noção, eu tive por muitos anos valores de triglicérides e colesterol alterados. Muitos anos, talvez 5, 6 anos ou mais da minha vida alterados e que eu ignorava. Ácido úrico também alterado por muito tempo. Teve, inclusive, um período que a gente foi rever, que nem falei, esses dados, né? Cara, minha insulina estava em 10, lá em 2018, 19, né? Consumindo frutas e vegetais. E nos é dito que as frutas não alteram o perfil insulínico. Muitos de nós falamos isso por muito tempo. Só que, cara, para quem? Em que quantidade? Em que momento? Como que consome essa fruta? Né? Não tô falando aqui mal da fruta, não, gente. Pelo amor de Deus, frutas e vegetais são incríveis e deveriam sim fazer parte da nossa ingesta, né? Mas qual que é a quantidade, o porquê daquilo? Que tipo de exercício, esporte aquela pessoa está praticando? E eu praticava muito. Então não tem como dizer que, tipo, uma pessoa inativa e por isso não pode consumir essa quantidade de fruta. Não, então tem que avaliar, na minha individualidade, como que aquilo estava me afetando. E esses foram grandes pontos. E para além disso, assim, para também não me alongar muito e para já passar para o Will, eu acho que o que mais trouxe esse acordar, para além da sensação física, para o ganho de peso, né, para a retenção hídrica, eu estava ficando toda retida, com muita celulite, né, realmente para as pessoas que conviveram comigo ao longo dos últimos 3 anos, notaram essa mudança dos anos anteriores, do Fruge para os anos atuais, né, ou para os últimos anos aí, de mudanças físicas, mas também mudanças de cabeça. Eu entrei em processos depressivos, lá para 2022, mais ou menos, 2021, um pouco antes de eu conhecer o Will, fisicamente, que a gente se conheceu já há bastante tempo, mas um pouco antes de a gente se conhecer, eu estive num processo depressivo muito forte, então isso também soma. E quando eu olhei para os exames e vi que estava faltando o que ele mesmo trouxe, estava faltando zinco, estava faltando ferro, B12 no pé, vitamina D no pé, inclusive vitaminas que na teoria deveriam estar num valor elevado porque estava consumindo muita fruta, como vitamina C, vitamina A, vitamina E, não estava rolando, né? Então, são esses somatórios de fatores e a gente ainda vai falar mais um pouquinho, né? Passar para o Will complementar o dele. Então, gente, eu diria da seguinte forma: a dieta frugívora, crudívora, ela tinha tudo para ser perfeita, tinha tudo para dar certo, mas a gente precisa considerar alguns fatores, né? E o fator planeta Terra, no momento atual, é um fator muito importante da gente se considerar a condição do planeta
o que o homem fez com o planeta, né, e como estão os alimentos hoje. Então, assim, a dieta tinha tudo para ser perfeito, mas não está dando, entende? Chegou num ponto em que não estava dando. Por quê? Porque você pega, eu vou trazer o exemplo que a Iri adora trazer, que é o exemplo da maçã. Você pega uma maçã de 1930, 1940, uma maçã daquela época equivale a 50 maçãs de hoje. Então, vocês estão entendendo que aonde a gente quer chegar? Uma cenoura da década de 30 equivale a 10 cenouras de hoje. Então, hoje você teria que comer 10 cenouras, 10 maçãs, 15 abacate, para você conseguir suprir aquilo que era suprido por muito menos no passado. Porém, quando você faz isso, você está estuprando o seu trato digestivo. Entende? Então, o que não deu mais certo, tanto para mim quanto para ele, essa agressão que nós estávamos fazendo com o nosso trato gastrointestinal, com o nosso trato digestivo. A quantidade de alimento que você precisa ingerir é muito grande. Gente, não é que o crudivorismo é uma dieta ruim, não dá certo, está errado. Não é isso. Não é que está errado. É que o alimento está pobre. Entende? O solo está pobre, está devastado. E, gente, pelo amor de Deus, não é só o agro, não é só isso, não é só aquilo. A gente tem uma série de coisas que devastam o planeta. Até os nossos pensamentos e sentimentos devastam o planeta a nível energético, para depois acontecer uma degradação física. Mas, cara, se você for pôr na ponta do lápis, tu vai ver que a mineração devasta o planeta. Vide aí essa especulação por terras raras. Para vocês estarem nos assistindo aqui agora, a quantidade de mineração que ocorre para produzir esses dispositivos que faz com que a gente esteja aqui se comunicando é gigantesca. Isso devasta o meio ambiente, entende? Então, hoje, os alimentos são plantados numa terra que não fornece mais a quantidade adequada de nutrientes. E você tem que comer quilos e quilos e quilos de alimento para fornecer a quantidade de nutrientes que você precisa para viver um estilo de vida adequado. Entende? Então, esse é o ponto. Não é que, então agora vocês são contra o crudivorismo, contra o fugivorismo. Não. Nós não somos contra o veganismo. E é uma ferramenta pontual incrível. Exatamente. É uma ferramenta incrível para você aplicar de maneira pontual, com data para entrar, com data para sair, essa dieta, né? Então, assim, ficou uma coisa meio um beco sem saída. Pô, e agora? Vivo de cápsula e pó ou volta a comer carne? E volta a comer ovos? Coisa que, a gente fez a vida inteira. Aí, outra coisa que eu pergunto metade da vida. Então, outra coisa que a gente deve se perguntar, o que nos torna realmente saudáveis, né? Porque antes eu sabia o que era comer carne, ao mesmo tempo que eu comia um pacote de biscoito recheado, ao mesmo tempo que eu tomava refrigerante, ao mesmo tempo. Então, o veganismo foi o estilo de vida que me tirou do lixo, né? E agora eu vivi exclusivamente o frúgio, o crude, o veganismo, e agora eu estou experienciando o que é comer carne e ovos numa dieta limpa. Sem biscoito recheado, sem refrigerante, né? Num estilo de vida melhor. Sem fritura. Sem fritura. Então, assim, gente, está sendo uma coisa excepcional. Está me atendendo, eu estou me sentindo muito melhor, né? Não tenho uma série de sintomas que eu vinha tendo de distensão abdominal, gases em excesso, e eu estava caminhando para um intestino irritado, e Deus que me livre, uma intolerância à frutose. Porque a quantidade de frutose que eu estava ingerindo era tão grande que meu intestino estava se tornando intolerante à frutose. Eu não consigo nem imaginar deixar de comer fruta. Eu amo fruta, eu não vivo sem fruta, sem banana, sem as frutas que eu amo. Então, assim, antes que eu desenvolvesse uma intolerância à frutose, eu tinha que parar com aquela agressão que eu estava causando no meu trato digestivo. E como a gente falou aqui, pelo menos para nós, na nossa verdade, os grãos não fazem sentido na nossa dieta. Não cai bem, não faz bem fisiologicamente, na prática não faz bem. E, teoricamente, para mim também não tem muito sentido. Nós não produzimos enzimas para digerir completamente os grãos. Aí você pode dizer, mas o amido, a mandioca também não. Você não digere totalmente. As folhas também não, você não digere totalmente. Porém, aquilo que você não digere no grão em específico é antinutriente. Então, aquilo vai te agredir, aquilo vai te atrapalhar, aquilo vai te fazer mal. A quantidade de grão que eu teria que comer para dar o aporte necessário de zinco e ferro, principalmente, não só de proteína,
iria ser uma agressão da mesma forma. Eu ia continuar agredindo o meu organismo se eu continuasse ingerindo quantidades enormes de grãos, tá? Então, basicamente, acho que é isso, essa parte. Ele... Vou complementar um ponto que você trouxe muito legal, né? Que na verdade a gente até vem fazendo pesquisa entre a gente, porque eu acho que, sei lá, 50% do tempo que eu e o Will a gente conversa não é conversa sobre questões nossas individuais, é conversa sobre tudo, sobre o que a gente gosta, sobre essa nossa paixão pelo conhecimento dentro do que é nutrição, saúde plena, etc. Então, acho que 50% dos nossos momentos de troca são estudos, né? Então, enfim, a gente fez umas pesquisas e o que a gente encontrou, né? Existem muitos estudos que fazem esse acompanhamento ao longo dos anos de vegetais e frutas ao redor do mundo. Existem dois grandes, que eu vou só mencionar esses dois, mas existem vários outros, tá? Um que comparou e foi acompanhando entre 1950 e 1999, 43 vegetais e frutas, né, que foram analisados, com vários nutrientes sendo analisados. E só para vocês terem uma noção, eu não vou mencionar todos os nutrientes, mas para vocês terem uma noção. Dentre esses vegetais e frutas, proteína diminuiu cerca de 6%. Gente, prestem atenção aqui agora, porque esse momento é talvez o mais importante da live. Prestem atenção neste momento. Prossigam. Cálcio diminuiu cerca de 16% nessas frutas vegetais. Ferro, em torno de 15%. Fosfato, 9%. Vitamina C, 20%. Riboflavina, do complexo B, hein? 38%, né? São alguns exemplos. Mas o que isso tudo isso é uma média, gente. Tem vegetais, como por exemplo o brócolis, que perderam 50% do cálcio, 50% de ferro, por exemplo, né? Assim como a couve também, que perdeu 1/3 de cálcio. Então a gente tem que justamente levar em consideração que não são detalhes mínimos, não, tá? Isso é bem expressivo. E aí, essa foi uma das pesquisas. A outra, que já foi feita no Reino Unido, avaliou desde 1940 até 2019, muito mais pertinho do nosso tempo atual, né? Mesma coisa, viu despencar entre 15% a 52% de ferro em determinados vegetais. Magnésio, despencando de 10% a 24%. Cobre, despencando também até 76% em determinados alimentos. E o brócolis também, uma tendência elevada muito grande de perda no brócolis. Isso porque é isso, eles só avaliaram alguns e naquele contexto individual daquele país ou de alguns países. Tiveram estudos que foram mais internacionais, né? Mas a grande maioria demonstra que todos os compostos, principalmente os antioxidantes e compostos fitoquímicos, despencaram até 30%. Tá? Então a gente também tem que levar isso em consideração. E aí o que é interessante da gente olhar? Até os tomates, por exemplo, né? Os tomates, em comparação com o ano de 1950, hoje em dia, apresentam cerca de 30% a menos de magnésio, de cálcio, de vitamina C. Né? As maçãs, que antes tinham bastante vitamina C, hoje apresentam 40 a 50% menos de vitamina C. Tá? É um outro exemplo. E aí é justamente a gente levar em consideração que isso tem a ver com não só mudança climática, não só com justamente a depressão dos solos, que a gente já trouxe aqui, o Will já pontuou, os solos estão muito pobres, isso é fato, né? Isso tem a ver também com justamente a gente não conseguir repor de outras maneiras esse solo. Porque a perda significativa nutricional não tem só a ver com você replantar, mas tem a ver com o fato de não estar sendo adubado propriamente. E isso tem muita relação, pois vai talvez pisar no calo de muitas pessoas, tem muita relação com a criação de animais também no meio do processo de cultivo. Porque o natural seria isso, a gente consumir e ir roteando, ciclando o uso daquele solo de várias maneiras. Né? Isso ainda é feito de uma maneira um pouco mais equilibrada quando a gente olha talvez para a permacultura e por aí vai, né? Mas quem aqui, por exemplo, consegue sempre consumir alimentos de permacultura, ou agroecológicos, ou orgânicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para todos, a maioria de nós, que consome basicamente frutas e vegetais de mercado comum, né? Até mesmo os orgânicos de hoje em dia já não tem, não significa que não usou pesticida, que não tem pesticida. Porque a gente tem que lembrar que também chove e a chuva vai levar esse pesticida daquele lá vizinho que bateu o vento. Voltei. Voltei? Tá voltando aqui. Eita, gente, não sei muito bem o que aconteceu aqui, não. Voltou. Nossa, mas deu uma bugada. Pode continuar. Tá, não sei onde eu parei, mas voltando, né?
Então, a gente tem que levar em consideração isso tudo, essa compensação que foi sendo feita, né? E aí, é óbvio que quando a gente fala sobre frutas e vegetais defasados, a gente não pode virar e achar que as carnes e os ovos estão também plenos de nutrientes. Não estão. Mas, ao mesmo tempo, eles são naturalmente mais complexos, né? E aí foi feita também uma pesquisa, e perdão, tá, amor? Eu vou me alongar aqui, mas é porque eu quero mencionar isso. Foi feita uma pesquisa, deixa eu buscar ela aqui, que eu coloquei isso aqui junto, ó, falando também sobre a parte das carnes, né? Carnes e ovos e etc., também fazendo essa comparação, né? Então, justamente a queda, às vezes, é de 5 a 15% desses nutrientes nos itens de origem animal. E o porquê isso? Justamente porque a gente consegue, existe a palavra? Complexificar? Como é que se fala esse verbo? Não sei como é que fala. Tornar complexo os nutrientes quando a gente pega um tecido orgânico animal, né? Seja isso um ovo, uma carne. Então, é mais fácil a gente encontrar complexidade na carne, no ovo, do que em produtos de origem vegetal e frutas. E, novamente, para bater no martelo que o Will já trouxe e que eu trouxe, não é para falar contra a frugicrude, não é para falar contra as frutas vegetais, é para alertar de que se a gente está a fim de manter uma alimentação frugívora, crudívora, vegana, vegetariana, até mesmo carnívora, a gente precisa estar muito atento para os valores de exame, porque eles vão nos demonstrar o que está acontecendo, o que está entrando de excesso, o que está entrando em falta, porque no final das contas a gente não vive mais num mundo impecável, né, e que tem o seu solo super nutritivo, aquele solo negro, vulcânico. Ainda encontramos isso em alguns lugares, tá, gente? Então, se a gente for para países ou regiões continentais que têm um solo mais vulcânico, é natural que os itens ali plantados sejam mais ricos do que os plantados numa terra quase que infértil desse solo pobre que a gente vê por aí em muitos lugares no Brasil, infelizmente, né? Então, a tendência generalizada é de queda de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, de antioxidantes, e a gente precisa saber por onde fugir, qual é o caminho, né? Então, acho que eu falei até demais. Mas era só para complementar esse ponto do Will, e vou passar para ele, depois eu falo mais um pouco, senão eu vou monopolizar a fala aqui. Não, é isso. Então, gente, vocês estão entendendo que a gente está tudo no mesmo barco? Que a gente deveria parar de ficar brigando, vegano brigando contra o que come carne, 30 veganos contra um carnívoro. Gente, cara, isso é loucura. Isso é tudo que o sistema quer. Que a gente fique se matando entre si, enquanto eles monopolizam todo o planeta para eles. Entende? Então, assim, a gente tem que ficar parando de brigar entre si, ver que a gente está tudo no mesmo barco, né? E cada um colocar a máscara em si. O avião está caindo, gente. A nave está caindo. A máscara desceu. Se você não botar a máscara, você não vai conseguir salvar o planeta. Primeiro você põe a máscara em ti e depois você vê o que você pode fazer. Então, gente, a gente basicamente está colocando a máscara, entende? Para ver o que a gente pode fazer. Mas fato é que estamos todos no mesmo barco. O solo está degradado, o planeta está degradado, está sendo destruído. Entende? Então, é isso que está acontecendo. Como vocês viram aqui nas pesquisas, não só os alimentos de origem vegetal estão pobres, mas as carnes também estão pobres. Sim. Mas ainda assim, um pedaço muito pequeno fornece uma quantidade muito maior de nutrientes do que as frutas, verduras e vegetais. O Gui que está aqui, ó, pegou a minha jornada lá do começo. O Gui via as bacias de frutas e vegetais que eu comprava e deixava ali as bacias. Outro detalhe importante, gente. Eu, quando comecei minha jornada, eu comprava bacias de frutas e vegetais, deixava elas na época que eu tinha loja e o Gui trabalhava comigo, eu deixava as frutas em bacias com água e iodo para tirar o excesso de agrotóxico. Gente, na dieta crudívora, frugívora, você tem que fazer tantas manobras para você ter uma dieta mais palatável, mais gostosa. Dá para fazer muita coisa, dá para inventar muita coisa. Mas dependendo do seu momento de vida, cara, vai ficar difícil fazer todas essas manobras aí. Deixar o suco verde pronto para sei lá quantos dias naquela máquina que custou R$5.000, fazer o molho de não sei o quê e deixar pronto. Cara, tu tem que trabalhar, tu tem que correr, tu tem que ralar, tu tem 24 horas para fazer a vida acontecer. Então, tipo assim, eu me vi várias vezes nesse entrave, tipo assim, pô, preciso fazer meu molho para semana, preciso fazer o suco verde para os 3 dias,
e pô, na correria tu não conseguia fazer. Aí aqui na casa da Eli eu comecei a ter uma experiência de, tipo, chegou um momento assim, pô, eu tava meio cansado, pô, 15 anos fazendo suco verde todo santo dia. Eu queria um mês de férias sem suco verde. E eu me lembro que eu fiquei um mês sem fazer suco verde, a minha barba já começou a falhar aqui, ó, agora que tá voltando. Porque eu fiquei sem ferro, cara. Começou a faltar ferro, porque o suco verde era de onde eu tirava o ferro, entende? Aí entra a questão do excesso de oxalato também. Então, tipo assim, gente, eu tava entrando numa paranoia, numa loucura, sabe? Minha vida tava se tornando uma coisa muito doida, né? Nesse estilo de vida. E eu voltei a ter um pouco mais de paz e tranquilidade consumindo alimentos de origem animal. Então, assim, fora isso, gente, entrando já em outra pauta. Deixa eu só mencionar um ponto aqui que emenda com o que você fala antes de você mudar. Eu listei aqui, trouxe já para ficar mais fácil, tá, gente? Ó, benefícios de frutas e vegetais e benefícios da inclusão de carne e ovos. Tá? É uma coisa bem sucinta. Então, quando a gente fala sobre frutas e vegetais, é óbvio que tem vitaminas e minerais que são bem mais biodisponíveis, talvez, em nível fruta e vegetal, né? Apesar da gente saber dessa defasagem atual em frutas e vegetais, né? Mas as frutas, com os seus nutrientes, elas também ajudam muito a regular o sistema imunológico, tá? Então a gente pensa aí nos fitonutrientes, nas suas capacidades anti-inflamatórias. Exatamente. A própria fibra, né? Ela também tem o seu porquê de ser, auxilia também nesse trânsito intestinal, auxilia também a regular, para muitos de nós, glicemia, apoia o microbioma, apesar do que a gente já tem começado a ler algumas pesquisas que já demonstram pontos diferentes, quem sabe no futuro a gente não traz aí relacionado ao consumo da carne em relação a microbioma, tá? Contribuem também para a hidratação celular, né? Então a gente tem que pensar muito nisso também. A melhor forma da gente se hidratar é com água estruturada, que a gente já fez até uma live sobre isso há, sei lá, uns 2 anos aí. Além disso, reduzem também o risco de doenças crônicas, inclusive diabetes, hipertensão, questões cardiovasculares. A gente sabe que as frutas vegetais têm esse papel. Aumentam também muito vitalidade, né? E auxiliam a remover carga tóxica. Isso também é um fato. Até a própria água estruturada auxilia na remoção de carga tóxica. Então não tem como a gente questionar que frutas vegetais, apesar de muito alterados, da gente olhar que, por exemplo, a laranja só passou a existir há 500 anos atrás. A laranja não existia antes de 500 anos atrás. Então, laranja não faz parte do nosso DNA do que seria alimento lá para trás, que foi criada há pouco tempo. Assim como maçã, salvo engano, há 4.000 anos que foi criada, né? Que foi tipo um cruzamento, né? Entre certas frutas e que daí nasceu a maçã. Isso não quer dizer necessariamente, gente, que a gente está falando sobre uma teoria da conspiração da criação das frutas. Não! Nessa mente incrível aqui de nós, seres humanos, teve a capacidade de criar novas espécies, novos alimentos, por meio de testes, né? E não quero dizer que foi lá alguém mirabolando, pensando em como ia matar alguém com a maçã, né, envenenada da Eva e do Adão. Não é isso que eu quero dizer. Inclusive, não existia, né, maçã na época de Adão e Eva. Então, essa metáfora da maçã, né, envenenada e etc., gente, isso não existia. Então, a gente tem que olhar muito para isso também, tá? Sobre o fato de que as frutas foram alteradas, assim como as carnes foram alteradas, tudo está alterado. Nada é o que era originalmente. Então, a gente tem que encontrar esse caminho do meio. Agora, os benefícios da inclusão de carne e ovos. O Will já trouxe, não sei se eu mencionei, acho que a gente, tentando se complementar, talvez eu não tenha mencionado, mas tem alta densidade nutricional, sim. Proteínas completas, né, são ricos em aminoácidos, por isso, né, proteínas completas. Fornecem ferro M, que, né, pra gente isso também é muito importante, essa questão de ferro baixo que o Will trouxe, eu também estava apresentando isso. Tem B12, se a gente, obviamente, souber preparar da melhor maneira, né, colina, zinco, vitamina D. A gente tem que pensar, inclusive, gente, quando a gente volta a consumir qualquer coisa cozida, formas de cocção, formas de preparo inteligentes. Não é sair fritando, preparando de qualquer forma. Tem que encontrar maneiras da gente preparar aquele alimento sem entrar em processos de tornar aquele alimento ultramente, como se diz a palavra? Oxidativo, né? Tóxico, exatamente. Então, tem esses pontos. Auxiliam a sustentar massa magra, força física, reparo tecidual, produção hormonal. Esse é um ponto muito grande que rolou comigo. Questões hormonais totalmente desequilibradas, inclusive por falta de gordura também, né? Melhoram saciedade, que é outro ponto que o Will trouxe. Também, para mim, era gigantesco, maior que para ele, eu acho, porque eu consumia assim, quantidades exorbitantes. Ainda consumo talvez um pouco mais do que o Will em nível de quantidade. Mas não tinha
saciedade alguma, né? Ajudam a estabilizar a compulsão também, ajudam no funcionamento cognitivo, tá? Principalmente por conta de colina, EPA, DHA, né? Então a gente tem que pensar nisso. E tem um papel também no sistema imune. Então tem que lembrar isso. E quando a gente fala sobre consumo de carnes e ovos, não é basicamente a proteína. Não é só por isso. Claro, a proteína tá ali, mas esse não é o ponto principal aqui da fala, tá? Eu vou passar para você continuar naquele ponto que você ia trazer. Bom, então, gente, eu acho que ficou claro que o que a gente quer trazer aqui é que você descubra qual é a sua verdade nesse seu momento de vida. Ao invés de ficar seguindo o que o outro disse, a pesquisa do fulano, do ciclano, do beltrano lá do início do planeta Terra. Cara, a gente não estava lá, sabe? É aquilo que eu falei lá no começo, eu como aquariano, a Eli como uma leonina com ascendente em aquário, a gente tem muita dificuldade de só acreditar no que as pessoas dizem. Eu vou acreditar até fazer sentido para mim. Vai ter parte que não vai fazer sentido, eu já vou partir para outro estudo, para outra pessoa, vamos ver o que o ciclano agora está falando. Opa, até aqui faz sentido. Pô, não fez sentido, eu já vou partir para outro. E eu vou juntando ali os conhecimentos de todo mundo e vou trazer para a minha experiência no meu organismo para entender a minha verdade, o que ressoa comigo e o que não ressoa. E uma parte muito importante disso tudo, principalmente para nós como profissionais da saúde, é vir aqui e falar para vocês, contar para vocês a nossa experiência e não continuar defendendo algo que não estava dando certo para a gente por ideologia. Porque a gente levanta uma bandeirinha do não sei o quê. Não, cara, gente, sinceridade. Pô, vou ficar mentindo aqui, vou ficar falando, não, tá tudo bem, crudivorismo, veganismo, é isso aí, vamos lá, todo mundo, faz bem para todo mundo. Não, cara, já não sei se faz bem para todo mundo, parece que não. Para mim fez bem até um certo ponto. Eu atendo vários pacientes crudívoros, veganos, frugívoros, e vejo que para alguns está fazendo muito mal também, né? Para outros, por incrível que pareça, tá lindo e maravilhoso, sabe? Então, qual que é a sua verdade? O que é bom para o seu biotipo, para o seu organismo, para a sua genética, para as suas células, para o seu momento de vida? Entende? A gente não está falando aqui, vocês têm que comer carne também. Não, nada disso. Nós, no nosso momento atual, é isso que a gente precisa agora. É o que faz bem para nós agora, né? Então, isso tem que ser muito bem compreendido, tá? É engraçado, porque quando a gente começou a trazer essas coisas, apareceu muita gente apoiando, muito legal isso, mas apareceu muitos haters também, falando um monte de besteira. Nem foram tantos. Não foram tantos, mas eu acho engraçado. Tem pessoas que, assim, tipo, você é legal até enquanto você concorda com as mesmas ideias que a pessoa. A partir do momento que você muda de ideia, você encontra uma outra verdade para ti, parece que você é mau caráter, parece que você é má índole. Gente, que coisa estranha, né? Que loucura. Tipo, se você é do time tal, o outro não é mais legal, porque eu descobri que agora você é do time tal. Pô, e antes de você saber, então, tava tudo certo. Então, assim, é uma coisa muito doida, mas é importante, principalmente para a gente, como profissionais da saúde, trazer para vocês as nossas experiências. Nós somos cientistas e nós temos que ser fiéis à ciência que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que a gente passa a enxergar uma verdade diferente, pô, eu preciso ser fiel àquilo. Eu não posso ficar ignorando aquilo e dizendo que está tudo bem, porque, nossa, faz muito tempo que eu falo que eu sou vegano e agora... Quer dizer, eu, particularmente, parei de dizer que eu era vegano lá em 2018, quando eu comecei a ver aquela galera indo no McDonald's lá e xingando as pessoas. Eu não pactuei com aquilo, eu não achei legal aquilo. Acho que a gente nunca foi vegano ativista, né? A gente nunca foi vegano ativista. Não. Né? Nossa parada sempre foi a saúde e a fisiologia, né? E, gente, acho que resumindo, estamos todos no mesmo barco, a nave está deteriorada, as máscaras desceram, então, assim, acho que todo mundo deveria pôr a máscara, entender a sua verdade e se unir e a gente cobrar dos governos, independente de quem esteja na porcaria do poder, se é direita, se é esquerda. Irmão, vamos cobrar esses camaradas aí, entende? Vamos cobrar, não quero saber quem é que está lá. Entende? Mas é fulano que está lá, pode fechar o olho e seguir. Não, não é assim. Vamos cobrar fulano e vamos cobrar ciclano. Vocês estão destruindo o planeta, nossos alimentos não tem mais nutrientes suficientes para a gente viver, vocês estão aí degradando tudo em prol do dinheiro para vocês. Então, assim, é isso que a gente tem que ir para cima. E parar de ficar, um carnívoro contra 30 vegano, um vegano contra 30 carnívoros. Gente, cara, puta que preguiça disso, cara, que saco, sabe? Enfim.
Bom, além disso tudo, né, a gente ecoa, a gente tem pontos similares de pensamento sempre, né? Obviamente sempre vai ter alguma diferenciação, mas no geral a gente concorda com todos esses pontos aí que foram trazidos. E aí eu acho que talvez o crucial o porquê, né, já para retomar o título aí da live, o porquê de voltar a consumir carnes e ovos tem muito a ver com essa questão de sustentação energética. E não só energética no sentido físico, agente, corpo físico, mas sustentação energética desse momento atual. Acho que está todo mundo sentindo, né, uma necessidade de densificar em algum nível, cada um encontra a sua maneira. Né? Tem várias maneiras de a gente se densificar, de estar mais em contato com a matéria e o processo atual. Bem ou mal, as carnes e os ovos vão oferecer uma certa solidez, um pouco mais de estabilidade, né, uma conexão mais com esse lado. Isso para quem gosta de falar um pouco da parte mais holística, né? Mas também, no final das contas, vão oferecer muito do que seria a base de estabilidade metabólica, que é algo que estava faltando muito para mim, gente. Eu estava literalmente entrando, se já não tinha entrado com os 2 pés numa síndrome metabólica, né? Isso a gente acompanhando os meus exames, a gente sabia, pelos triglicérides, pelo colesterol, pelo HOME-IR, né? Por uma série de fatores ali que estavam super alterados, não é um pouquinho, não, super alterados. Né? E aí, óbvio que também o nosso corpo ele é muito resiliente. Então, um exemplo, minha insulina nunca chegou a alterar tanto. Na verdade, não alterou nada. Minha glicemia também ficava sempre baixinha, 70 e poucos, 80 e poucos, em jejum, no máximo 80. Então, só que o nosso corpo é isso, ele está sempre buscando o que a gente chama de homeostase. Né? No nosso meio de estudo e trabalho, a gente sempre fala sobre homeostase. O que é homeostase? Essa é uma constante relativa. Nunca existe um equilíbrio pleno a todo momento. Está sempre desequilibrando. É que nem aquele sei lá, aquela coisinha de... Como é que é o nome daquele malabarista que fica andando naquela corda bamba? Nosso organismo está sempre nessa corda bamba. Às vezes pende para um lado, às vezes para o outro. E esse é o natural do equilíbrio. O equilíbrio, ele não é fixo. O equilíbrio é você desequilibra e equilibra de novo. Desequilibra e equilibra de novo. E esse é o processo interno do nosso organismo a todo momento. Então, por exemplo, se está muito quente, a gente sua. Por quê? Esse é o mecanismo de retomar o equilíbrio de temperatura interna, né? Então, a gente está sempre se desequilibrando. E aí, o ponto crucial é a gente entender que a partir do momento que a gente trabalha a nossa nutrição e a alimentação com o viés e foco de diminuir, né, o que seriam as deficiências nutricionais, melhorar também um aporte, né, não só nutricional, mas energético, né, e justamente focar menos na necessidade de suplementos, que é algo que sempre nos deixou muito, tipo, cara, que saco, ter que estar suplementando toda hora. E, infelizmente, a gente também não vai conseguir ficar 100% longe de suplementos, mesmo consumindo itens de origem animal. Por quê? Porque é esse ponto do solo, né? A nossa tentativa é de ficar ao máximo sem suplementos, claro, né? Mas para sustentar esse ritmo moderno de vida, pô, a gente tá indo pra cidade grande, gente. Buenos Aires, como assim, né? Do tipo, é poluição, é loucura, é auê. E ao mesmo tempo é uma necessidade de resiliência ao estresse a todo momento. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo que tem Wi-Fi, que tem internet, que tem luz em casa, isso é um estresse para o nosso corpo, tá? Então, assim como qualidade de sono, exercício, né, a ingesta de gorduras boas, aminoácidos, tudo isso entra como um pacote de ferramentas supernaturais que deveriam existir para todo mundo para nos auxiliar a lidar com esse estresse. Então, essa corda bamba da homeostase é algo que a gente sempre troca bastante também, né, entre a gente, e imagino que com todos que a gente acompanha também a gente toca em algum momento nesses pontos. Então, no final das contas, eu acho que assim, para a gente criar corpos mais fortes, mais estáveis, sistemas digestivos que funcionam a todo vapor, né, e a nosso favor também, a gente tem que entender quais são os desequilíbrios individuais. Então, no final das contas, é mais a gente olhar para os nossos anos de vida, para os anos de vida dos nossos antepassados, entender um pouco mais da nossa genética, e entram vários exames que podem auxiliar a compreender que, por exemplo, eu e o Will, a gente tem uma alteração genética muito similar, que nossa vitamina D tem uma tendência a sempre ficar baixa. Por mais que a gente tome um montão de sol, que a gente esturrique no sol, a tendência é uma vitamina D baixa. E aí, o que a gente faz? Tem coisas que a gente não tem como fugir de suplementar, né? E aí, se vocês entendem o quadro de vocês, a fragilidade de vocês, as fortalezas, as forças também de vocês vão entender em que ponto vocês devem inserir um auxílio de algum profissional, como a gente ou como qualquer outro, que tenha uma compreensão maior desse quadro, né, individual, para a gente poder caminhar rumo ao que é a melhor vida, né, a melhor saúde.
Porque também não é aqui sobre a gente falar de imortalidade, tá, gente? Isso aí, a gente sabe que a centelha é imortal mesmo. Mas esse corpo físico, naturalmente, vai entrar num processo de declínio, porque faz parte da homeostase desse equilíbrio, desse paradigma em que vivemos no planeta Terra. E o Will já tá passando a mão na minha perna pra eu calar a boca. Então vai lá, amor, pode Não, falar. ó, porque, ó, 1 hora agora, mais ou menos, de live. E acho que daqui para frente, chovendo molhado, tá? Isso aí. Cada um descobrir a sua verdade. Nossa missão como profissional da saúde é estudar incessantemente a fisiologia, a bioquímica humana, para te ajudar a entender qual é a sua verdade, o que é bom para você. O que é bom para a gente está dizendo aqui, para a gente. Mas para você, eu não sei o que é bom para você. Eu teria que perguntar para suas células, seja através de exames, ou seja através do que você me diz que você está sentindo. A gente vai entender o que é bom para você. Você vai trazer um relato da sua experiência, né, do que você está sentindo, o que você está vivendo, como é que você está comendo, onde você vive, como que você vive. A gente vai te ajudar a entender o que é melhor para você. Mas quem vai decidir o que é melhor para você é você mesmo. Então, nós como profissionais temos essa missão de estudar no menor dos detalhes, mostrar para vocês e vocês compreenderem. Bom, vamos abrir para as perguntas agora. Porque, Quem detalhe, quiser. eu não estou vendo aqui o balãozinho. Cadê o balãozinho? Eu não tô vendo mais o balãozinho também, não. Vê se você desativou ele por algum motivo. Não, Clica aí na. Gente, quem tiver perguntas, pode também agora escrever nos comentários, porque né, a gente não tá vendo onde está o balão de perguntas. Se alguém mandou lá, a gente não consegue, eu também não consigo. Aqui, ó, Voltou? Para mim, não. Várias? Ai, que bom. Não, para, não. Deixa eu só, enquanto você vai selecionando qual que vai ser a primeira, pensa aí qual que vai ser a primeira, deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidex. Gente, se alguém tá sentindo cansaço, indigestão, fermentação, desbiose, padrões aí de sono meio erráticos, estresse excessivo, questões até de, quem sabe, qualquer coisa, até emocional, inflamação, isso tudo é sinal de que precisa mudar alguma coisa, tá? E quase sempre em viés alimentar, tá? Então, acho que é só mencionar isso, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu sinto uma dor de cabeça ocasional, eu tenho um desconforto X, mas todo mundo sente isso. Não é bem por aí, tá? Isso tudo precisa ser analisado. Queda de energia ao longo do dia, falta de estabilidade mental, sente que não consegue lidar muito com o estresse, tem intolerância a certos alimentos. Isso tudo não é normal, é comum, mas não é normal. Né, sentir muito peso ou sentir fome o tempo inteiro, que era muito um processo meu, por exemplo, né? Ter pele seca, unhas fracas, né? Ou, enfim, muitas questões que podem ter relação até com falta, sim, de proteína, tá? Porque eu acho que no final das contas a gente bateu tanto na tecla, a gente como frugívoro, né? Ex-frugívoro, e também como ex-vegano, né? E pessoas que têm esse foco, a gente começou a ver tanto de, ah, não, porque proteína é modinha. Gente, proteína é super importante, não é só para massa muscular, é para tudo. Isso tudo aqui é proteína. Cabelo é, pele é, órgãos são. Então, se a gente está com falta proteica, vai começar a cair tudo, literalmente, né? Não só cair no sentido de despencar aqui fisicamente, mas tudo entra num processo da gente rever, porque gera exaustão. A falta de tijolinhos gera exaustão, gera processos de não suficiência em vários níveis. E queremos todos ser suficientes, né? Então, vamos lá. Isabel, querida, é verdade que a digestão da carne dura 3 dias, por isso que tem cheiro ruim? Olha, considerando a fisiologia do trato gastrointestinal, não, isso não faz sentido. Ela não dura 3 dias. Ela pode ficar 3 dias dentro de você se você estiver constipada, né? Mas aí você está com algum problema, alguma coisa está fazendo com que você tenha uma constipação, né? E você demore até 3 dias para evacuar aquilo que você consumiu, né? E aí isso pode ser por uma série de questões. Normalmente as pessoas estão constipadas, seja pelo padrão da dieta, né? Ou seja por falta de magnésio, por falta de serotonina, por falta de potássio, enfim. Uma série de questões aí pode levar à constipação, até mesmo à desidratação. Então, isso não é uma verdade, isso é um mito. Esse lance de que a carne fica 3 dias para ser digerida e por isso gera mau cheiro. Não. Isso não faz sentido. Hoje eu tenho notado que o que gera o mau cheiro é o consumo de produtos processados, industrializados e ultraprocessados. Impressionante, porque eu voltei a consumir carne e ovos e não tenho mau cheiro. E essa é uma coisa que eu estava curioso para saber se ia acontecer.
Ó, o que gera mau cheiro, mau cheiro, tanto no Will quanto em mim, é quando a gente começa a atacar alho, cebola, cebolinha, alho poró, os aliáceos. Aí a gente fica, ou até um fenogreco que a gente consome muito pouco. Mas esses trazem sim CC, odor, cheiro forte. Talvez até nesse ponto, laticínios. A gente observou uma mudança quando a gente começou a testar também com alguns laticínios. Eu, pelo menos, senti em mim um odor um pouco mais característico de laticínios. Só que eu tenho uma questão... O Will fala que eu sinto cheiros que ele não sente, né? Então, assim, não sei até que ponto eu tô imaginando, mas eu sinto um cheiro diferente, como se fosse um cheiro de algo fermentado. Não é um cheiro de algo ruim, mas é um cheiro mais fermentado, sabe? Eu acho que vale dizer também, pessoal, que é tudo muito, muito cedo ainda para definir muitas coisas. Sim, a gente tá... O fato é que estamos nos sentindo melhor. E os exames da Eli, por exemplo, já apresentou uma melhora impressionante. Gente, em menos de 2 semanas, do tipo, meu Roma IR, que tava em 400 e sei lá o que, passou pra... Cara, tipo assim, baixou tudo, sabe? Melhorou, as coisas estão melhorando. Eu me sinto muito melhor. Cessou imediatamente os sintomas que eu tinha gastrointestinais, tá? Então, mas enfim, é muito cedo ainda para falar muita coisa, tá? A gente vai trazendo aqui para você. É teoria e prática, tá? Não é só teoria. Bom, Silvana pergunta aqui o seguinte: quero saber se os 3 anos no Fruge causa problemas no fígado. A pergunta é porque aconteceu comigo. Bom, essa pergunta aqui é o seguinte: tem uma questão pessoal sua, né, Silvana? Silvana é minha paciente, eu acompanho ela. Ela teve uma questão de fígado, mas não foi exatamente, diretamente por conta do Fruge a sua questão, tá, Sil? A sua questão foi, de fato, o bichinho que chama esquistossomose, é a contaminação por um parasita que normalmente a gente contrai ele quando a gente está nadando num rio, tá? Essa contaminação, ela é relativamente comum. Eu tô com 2 pacientes que teve contaminação por esse parasita, mas não é algo que tem a ver com a dieta em si, né? O parasita está lá, está no rio, né? nas águas doces, e a gente nadando ali, a gente pode ter a contaminação de alguma forma por esse parasita, e esse parasita ele vai fazer lesão hepática. Mas sim, o frugivorismo pode sim causar lesão no fígado. Inclusive, se a gente continuasse do jeito que estava, eu e a Eli, a gente ia fazer uma lesão de fígado sim. Eu já estava caminhando para uma lesão grau 1 de fígado, entende? De fato, aquilo que nós achávamos que não poderia acontecer, que seria um excesso de frutose a nível de gerar uma lesão de fígado, de fato parece que acontece, né? Estudando aqui, né, me aprofundando nas pós-graduações que eu fiz e venho fazendo, né? Uma terminou, a outra termina o mês que vem. Então, assim, aprofundando na fisiologia e na bioquímica, que são coisas que não mudam, não tem como o sistema mudar isso, né? O que pode acontecer é uma interpretação errônea da coisa, né? Então, estudando, entendendo da forma correta, interpretando de forma correta a fisiologia, sim, de fato, pode ocorrer uma sobrecarga hepática, né? E esse fígado ele vai querer se proteger. E a proteção que ele faz é produzir gordura. E aí você pode sim desenvolver uma esteatose hepática grau 1, 2, né? E partir por uma fibrose. Isso pode ser bastante problemático, sim. Mas, ainda assim, isso é muito individual. Algumas pessoas vão ter uma predisposição maior a desenvolver uma esteatose hepática, outras vão ter uma predisposição menor. Umas vão começar pelo intestino, outras vai ser diretamente no fígado, pela sobrecarga da frutose. O mais fácil de acontecer é o excesso de frutose danificar a barreira intestinal. E, gente, pasmem, a professora a última aula que eu tive foi de hepatologia, né? Foi de fígado. E a professora me mencionou um estudo sobre o excesso de frutose e o dano causado no intestino, né? Que o excesso de frutose causou leaky gut, né? O intestino permeável. E, obviamente, quando você tem um intestino permeável, você tem uma endotoxemia. As toxinas passam para a corrente sanguínea e pela veia porta hepática, elas vão chegar no fígado. O fígado, para se proteger daquela agressão, vai gerar uma inflamação e vai fazer o acúmulo de gordura para se proteger da agressão. E aquilo é característico de uma esteatose hepática. Então, assim, a coisa pode acontecer por uma sobrecarga intestinal a princípio e esse problema se estender para o fígado,
ou pode acontecer também uma sobrecarga hepática. Isso vai ser muito específico para cada um, né? Tem que ver ali como é que é a saúde do fígado, o histórico, os antecedentes daquele fígado, né? Então, assim, respondendo aqui, Silvana, as duas coisas aconteceram aí para ti, né? Você teve uma lesão por conta da contaminação com parasita e a sobrecarga de frutose poderia ser um problema, poderia agravar esse problema aí, tá bem? Só somar aí um pouquinho, né? Claro, o Will acho que já respondeu tudo, mas somando, gente, a gente tem que lembrar que o fígado, bem ou mal, vai estar processando basicamente tudo que entra, em nível benéfico ou em nível maléfico, né? Então, ele é o órgão de desintoxicação mais expressivo, né, nesse sentido. Mas aí é o que a gente tem que lembrar também, para além das frutas, o que se a gente quer ter uma ingesta maior de frutas, que a gente continua ingerindo bastante fruta, em comparação com talvez o público geral, né, as pessoas em geral, que basicamente não consomem tantas frutas e vegetais assim, a gente consome ainda uma quantidade relativamente interessante, mas não é mais o excesso de antes. Mas o ponto crucial que a gente tem que ter em mente: pesticidas, antibióticos, né, os conservantes também que entram aí em vários alimentos. A gente tem que olhar para isso e entender que, tipo, a gente não precisa só focar tanto na fruta, mas qual é a qualidade dessa fruta? Qual é a qualidade desse vegetal? O que contém nele? A água que a gente toma banho? Qual é a quantidade de toxinas que estão entrando ali pela pele que também vão precisar ser processadas por esse fígado? Né? E quando a gente olha principalmente para nossa função de desintoxicação, o que a gente pode fazer para auxiliar essa função hepática, né? Então, em nível exercício, em nível sono, e aí entra nesses vários outros pontos que a gente já trouxe antes, né? Então, acho que no final das contas, claro, reduzir as fontes concentradas de frutose, que muitas vezes é muito mais o alimento em caixinha, o suco de não sei o quê, o biscoitinho, o rarará, o sorvete, né? Muito mais disso do que a fruta em si. Né? Então, para quem consome fruta todos os dias, né, não é o problema de consumir a fruta todos os dias, é a quantidade, o possível excesso de um frugivorismo que talvez consuma aí 3, 4, 5, 6 quilos de fruta num dia, aí sim é um excesso. Mas para quem faz lá seu suquinho de manhã, consome uma fruta de sobremesa ou antes do almoço, melhor ainda, né? Enfim, isso daí não caracterizaria um problema pro fígado, tá? O problema são os excessos, e é claro que tem pessoas que já estão lá numa questão hepática severa, precisa se rever um monte de pontos, né? E é diferente a gente falar alguém que não tem nada hepático especificamente falando, de alguém que já tem um quadro instalado, né? Então a gente tem que olhar para isso também. E aí, se alguém está muito preocupado, foca nas frutas que são menos ricas em frutose, né? Tipo as berries, um kiwi, um maracujá, sei lá, né? Nas frutas que não são tão doces assim, o limão. Então, esses são bem interessantes, além da gente poder focar mais no que auxilia a função hepática, uma cúrcuma. Não precisa também comer quilos de cúrcuma, tá, gente? Nada em excesso é bom. O próprio limão, beterraba, brócolis, todos eles podem auxiliar. Só que depende de quadro a quadro. Tem pessoas que podem ter questões fermentativas com algum desses. E aí? Né? Então, a gente tem que sempre olhar para cada quadro de uma maneira bem holística, né? E não pensar, não, então não pode mais comer fruta porque é hepatotóxica. Não é bem por aí, né? Então, era só isso que eu queria mencionar, mas o Brunão falou que... Eu não sei se tem mais perguntas, tem? Tem. Tá. A pergunta do... Eu não sei pronunciar esse nome, mas o brother aqui perguntou o seguinte: indubitavelmente, é preferível comer órgãos a comer músculos? Acho que Sim. essa pesquisa mais profunda. Eu sei dos conhecimentos de quando eu era criança, eu via comer era tudo, principalmente os órgãos. Né? Inclusive, nessas pesquisas que talvez eu venha fazendo um pouco mais do que o Will recentemente, é demonstrado que os nossos antepassados, eles consumiam muito mais órgãos do que essa carne muscular do tipo filé mignon, alcatra, não sei o que. É muito mais os órgãos, que são muito mais nutritivos mesmo, em nível vitaminas, em nível minerais. Se a gente pegar até ontem, a gente estava vendo uma comparação entre um peito de frango e o fígado, em nível de quantidade de vitamina A, de vitamina C, né? E assim, quantidades, o peito de frango, por exemplo, tem 0 de vitamina A. Já não me lembro quanto, mas será em torno de 200% da necessidade diária em 100 gramas de fígado e 0% num peito de frango. Um exemplo, né? Então, realmente, quando a gente olha para a nutrição, os órgãos são muito mais nutritivos. E aí, tem outro ponto que a gente pode entrar, que a própria naturopatia já aborda isso de uma maneira incrível e que antes eu achava que não existia ainda no Brasil, e eu descobri recentemente uma marca, que é para quem tem preconceito com o consumo de órgãos, as cápsulas de órgãos liofilizados.
seja fígado, seja rim, seja tireoide, por aí vai. E tem um trabalho específico dentro da naturopatia, que talvez a nutrição funcional pode ser que adentre isso de vez em quando, não sei, a gente nunca trocou sobre isso, que é o uso desses órgãos para pessoas que, por exemplo, têm um hipotireoidismo, a cápsula de tireoide dissecada, porque vai ter uma quantidade X de T3, vai ter uma quantidade, né? Então, todos os bioativos ali necessários para um funcionamento tireoidiano, não no sentido de suplementar, mas no sentido de acordar essa glândula, esse órgão, para voltar a funcionar como deveria estar funcionando. Seria mais trazer o padrão energético do órgão. Exatamente. Né? Tem um quê nutricional, claro, mas assim, é bem interessante esse nível de trabalho. Até em inglês eles chamam esse uso de glândulas dissecadas, independentemente de ser tireoide, timo, baço, né? Chamam isso de glandular, que é isso, é um glandular, né? É uma cápsula de uma glândula específica que é muito utilizada para auxiliar a repor essa função. E aí, talvez vocês se lembrem disso. Eu acho que na nossa infância a gente já ouviu muito disso, de falar, talvez os indígenas no geral consumiam o coração porque queriam a força do... Isso está muito relacionado, porque o coração é rico em qualquer 10, por exemplo, que é super necessário para uma função mitocondrial equilibrada, que vai nos dar energia, que vai nos auxiliar num equilíbrio. Então, cara, tem total relação. A gente às vezes brinca, né? Tipo, fala como se fosse uma coisa meio louca, meio e não é real, né? O consumo dos órgãos traz, sim, um aporte nutritivo muito maior. Agora, como é que se prepara esse órgão, né? Como é que você vai consumir? Porque tem pessoas que, e determinadas origens de certos órgãos ou partes daquele animal, não são umas origens muito legais, são meio duvidosas, né? De onde que veio aquele coração de galinha da Perdigão? Né? Então é aquela coisa que a gente precisa avaliar, né, a cada caso. Mas quanto mais a gente puder entender que, sim, o consumo deles vai trazer mais nutrição do que muitas vezes do consumo dessas frutas que estão super decaídas em quantidade de nutrientes, isso micro e macro, né? Realmente é algo para a gente ponderar, né? Então, gente, vocês veem, são muitas as verdades. Você escolhe a verdade que você quer para você, qual que ressoa mais contigo aí no seu momento. Bom, Portal de Jade pergunta aqui. É a Lu, a Luciana. No estudo de vocês, é indicado o consumo de carne todos os dias? Qual é a visão referente ao massacre animal? Bom, consumo de carne todos os dias não é adequado. Eu não acho adequado. Não acho Calma ideal. aí, contou o que é não, carne. Peraí. Contou o que é carne, né? Como assim? Você está falando de carne vermelha ou você está falando... Entendeu? Carne de um modo geral. Eu acho que consumir todos os dias a mesma coisa, seja carne vermelha, peixe, frango, não vai dar bom. Não vai dar bom. O corpo humano ele já mostrou que ele gosta, ele prefere o estímulo. Nós nos adaptamos muito bem ao estímulo. Então, se hoje você comeu carne vermelha, amanhã coma peixe, amanhã coma ovos, depois coma frango, depois coma só legume. Entende? Então, rotacionar, fazer o estímulo, estimular o teu organismo a extrair nutrientes de tudo isso. Deixa eu só, antes de você responder a segunda parte da pergunta. Mas tem pontos de vista de outros profissionais, diferentes do nosso ponto de vista, que a gente não invalida, que descrevem que para certas pessoas em determinados quadros pode ser interessante, sim, eliminar 100% vegetais, frutas, etc., por um período. E focar em alimentos de origem animal exclusivamente também por um período. Tá? Então, por isso que é necessário avaliar em nível individual, porque pode ser que uma pessoa que tem, sei lá, pega aí, uma questão de fermentação intestinal absurda, uma SIBO absurda, uma questão dessas, que pode ser que por um período faça super sentido e seja medicinal. Eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês que eu comecei toda essa transição, lembra, meu amor? Porque eu falei, meu amor, eu preciso mudar o pH do meu intestino, e agora, o que eu faço? Eu vou ter que zerar a fruta em algum momento, vou ter que zerar a fruta, vou ter que ficar ali, sei lá, 3, 6, 9, 10 dias, zero fruta. Pergunta para ele se ele conseguiu fazer isso. Pergunta para ele. Gente, eu ainda não consegui, mas eu preciso fazer isso para fazer uma mudança gigante na minha microbiota. E aí para que depois eu possa voltar a consumir frutas no meu café da manhã e no meu café da tarde. Mas eu vou ter que, por algum momento, fazer uma janela e zerar, tá? Para eu conseguir fazer essa mudança na minha microbiota. Então, veja, o frugivorismo e o crudivorismo para a gente, eu quero que no futuro seja algo assim.
como uma ferramenta para eu fazer gerar equilíbrio, entende? E não levar mais como um estilo de vida, mas para gerar equilíbrio, tá? Entrando na segunda parte, qual é a visão ao massacre animal? Bom, isso é muito pessoal, né? E são opiniões de cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua verdade sobre isso. Eu, particularmente, não vamos entrar muito nisso, mas assim, só para não ficar sem resposta. Eu acho muito triste, né? É muito triste o formato que é hoje, tá? Os animais sendo criados aí, uma quantidade enorme de animal sendo criado, a devastação do Confinado ainda, o planeta, pior, confinado, enfim, os animais comendo ração, até uma coisa muito triste, eu acho muito triste. Mas lembra que a gente comentou, que eu falei aqui, que a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo avião, e as máscaras desceram, e a gente precisa pôr a máscara para ver se a gente consegue salvar os boizinhos, para ver se a gente consegue salvar a natureza. Vocês entendem? Então, assim, se todo mundo morrer, não vai ter quem vai salvar a natureza e mudar esse formato. Porque, gente, lá atrás, gente, eu cresci vendo meus tios, minhas tias, minha mãe, matando o porquinho ali para fazer ali o Natal, entendeu? Para ter a carne ali da semana. Não, pode até mais longe. Pode a até família. Mais longe. Entende? Então, assim, eu cresci vendo isso, sabe? Mas que animais eram esses? Eram os animais que meu tio criava no sítio, cara. Não era o animal que ia lá no mercado e comprava, né? Que vinha lá da Friboi, que tem quilômetros de não sei quantos milhares de hectares de pasto, né? Devastou não sei quanto da natureza. Eu acho tudo isso muito triste. Mas aí, como é que a gente faz? Morre de fome? Morre desnutrido? E quem não tolera grão? E quem não consegue viver do jeito que a gente estava vivendo ali? Então, assim, é complicado. É uma questão complicada. A nave está deteriorada, o avião está caindo, as máscaras desceram e a gente precisa se unir agora, todo mundo botar máscara e se unir para ver o que a gente consegue fazer. Se a gente ficar se dividindo, você come animais. Porra, cara. Eu sugiro uma leitura nesse ponto. Eu até estava falando pro Will sobre isso. Eu mesma ainda não terminei de ler, eu folheei. Que é um livro que alguns pontos eu vou trazer aqui agora, né? Que foram pontos que eu já pesquei dessa breve leitura rápida que eu ainda não terminei de ler o livro. O livro é O Mito Vegetariano, tá? Que é o seguinte, um ponto que a gente toca muito, a questão animal. Cara, eu não sei se vocês sabem, mas para os plantios de soja, de grão de bico, de feijão, esses plantios grandes de milho, né, de arroz, a quantidade de animaizinhos que são mortos, de trigo, na hora da colheita, porque vão sendo encurralados e empurrados, né, para o restantezinho ali daquela plantação e são triturados junto, é muito grande, gente. Quem trabalha em plantação, até tem nesse próprio livro também depoimentos, e já vi depoimentos, depois eu comecei a procurar para ver, será que é isso mesmo? Depoimentos virtuais aí online, de vídeos e escritos, do quão violento também é esse processo da plantação extensiva para fazer a manutenção de um mercado que consome leguminosas, cereais, grãos em geral, né? Então, também não é mil flores consumir nada disso. Então, para quem se questiona do consumo de carnes e ovos e etc., também deveria se questionar do consumo de grãos, que não é exatamente algo muito, digamos, sustentável e muito menos eticamente correto, né? Então, se a gente está questionando carnes e ovos aqui por algum motivo, também deveria ser questionado os grãos. E no final das contas, a ser questionado tudo. A gente vive num sistema que é um sistema dual, que vai sim sempre existir violência em algum nível. Agora, como é que acontece essa violência? Que tipo de... né? Não, a gente não vai conseguir extirpar, infelizmente, gente. Essa é a dualidade do nosso momento nesse mundo, nesse planeta, nessa realidade em que a gente vive. Então, não quero justificar. Longe disso, gente. Violência é violência. É legal? Não. Existe? Sim. E vai continuar existindo. Então, o que a gente puder fazer para a gente ter um consumo consciente em vários níveis, porque a gente precisaria falar sobre tudo que é consumido. Até esse celular aqui, que a gente até o Will já trouxe. Né? Quando a gente fala sobre a questão do uso de minerais por N motivos, até para a gente conseguir andar de carro, né, a gente falar sobre a parte de extração de petróleo e por aí vai, isso também destrói a natureza de uma maneira exorbitante. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a não ser se a gente resolver virar ermitão aí para as cavernas, e ainda mesmo assim a gente vai pisar em algumas formigas, a gente vai acabar matando os animaizinhos nesse processo, tudo está relacionado à violência, infelizmente. Então, é o processo da gente começar aos pouquinhos a se conscientizar de que, cara, vai ser impossível a gente não gerar algum nível de violência durante toda a nossa existência.
né? Sempre vai ter. Só que é óbvio que eu não tô querendo justificar, novamente, tá? Eu não tô querendo também falar sobre ideologia vegana, nada disso, porque inclusive eu nunca minha tomada de decisão para virar frugívora ou para não consumir nada de origem animal nunca foi primariamente por questões animais, foi primariamente por questão de saúde. Então vai continuar sendo todas as minhas tomadas de decisão. Mas é óbvio que tem coisas que vêm como efeito colateral. É um assunto delicado, né? E cada um tem a sua verdade. E a gente não tá aqui querendo questionar a verdade de ninguém. Tem pessoas que vão ouvir isso e vão achar, uau, nossa, como assim que vocês falaram isso? Que absurdo. Tudo bem, é a tua verdade, né? E aí, assim como cada um tem a sua verdade. Assim como tem coisas que a gente não abre mão na vida, cada um tem as suas coisas, né? Então, acho que esse seria o ponto aí, para não me alongar muito mais. Eu acho que assim, ó, tem uma questão que eu tinha dito, né? O que é saudável, né? Muitas vezes é aquilo, às vezes você sai de uma dieta em que você consumia todo tipo de porcaria, e aí eu vejo isso acontecer muito com a galera da carnívora, né? Que só come carne. Gente, isso eu acho uma loucura, né? Mas tem gente que faz essas loucuras aí, né? Eu acho que o normal, o equilíbrio é o caminho do meio, né? Claro que às vezes você precisa usar como ferramenta, né, uma coisa mais extrema, mas como ferramenta e não como verdade absoluta, estilo de vida absoluto. Então, às vezes, a pessoa sai de uma dieta em que ela comia um monte de porcaria, aí vai para uma dieta que ela come só carne, e aí ela começa a defender aquela dieta ferro e fogo e achar que aquilo é a última verdade que existe. E aí, como o Brunão disse aqui, ó, tem pessoas que estão cegas, né, ignoram que não estão saudáveis para continuar defendendo aquilo que tirou elas daquela dieta podreira, cheia de lixo, né? Mas ela já nem está se sentindo mais tão bem e continua defendendo aquilo. Eu acho isso péssimo, pior que qualquer coisa, tá? É a pessoa continuar defendendo uma coisa que já não faz sentido nem para ela mais, mas como ela levantou a bandeira lá atrás e ela faz parte de um grupão gigante, um monte de gente que fica ali, isso aqui é legal, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, assim, sinceridade, eu acho que é crucial, né? Brunão também falou aqui, ó, curioso para saber a opinião de vocês hoje sobre as proporções 80-10-10. Acho que ficou claro que não faz mais sentido, né? Faz sentido para a gente como ferramenta, né? Pode ser, por exemplo, eu posso usar um 80-10-10, né? Que é 80 carboidrato, 10 gordura e 10 proteína, para uma pessoa que está saindo de uma carnívora, por exemplo. Sim. Chega um paciente para mim, pô, Will, cara, eu comi majoritariamente carne durante sei lá quantos anos, cara, tô zoado, tô mal, tô ruim, o que eu faço? Eu vou falar, filho, faz uma 10-10, 80-10-10. Né? Então, assim, é uma ferramenta, né? Tudo é ferramenta. Tudo pode ser bom, depende da forma como você aplica, por quanto tempo você aplica e em quem você está aplicando, né? Então... Eu acho que nesse ponto, né, de 80-10-10, já para complementar, eu acho que é muito delicado também, e é principalmente maléfico, para usar essa palavra forte mesmo, maléfico para as mulheres, principalmente, né? Porque a gente precisa de uma quantidade maior de gordura para conseguir manter essa roda girando em nível hormonal, né? Então, por muitos anos eu fiz até uma 90-5-5, não era nem 80-10-10. Brunão me conheceu nessa época. Eu acho que se eu consumia um abacate a cada ano e meio, no total, era muito. Se eu consumia 2 castanhas a cada 12 meses, era muito. Eu não consumia nada que era chamado de overt fat, né? Nada que tinha como perfil macro de macronutrientes mais gordura. Então, era tipo quantidades exorbitantes de frutas e vegetais e nenhuma fruta gordurosa. Nada de abacate, nada de, sei lá, tucumã, nada que tinha muita gordura, né? Então, isso foi um absurdo que eu fiz comigo mesma. Como mulher, isso é um absurdo. Eu fiquei sem menstruar por 5 anos. Tem nível relacionado aí de baixa ingesta de gordura relacionado, sim, não só à amenorreia de atleta, né? Que mulheres atletas muitas vezes apresentam amenorreia nesse sentido, né? Param de menstruar pelo excesso de treino. Mas também pela falta de gordura. E pra gente, mulher, cara, isso me zoou, assim, enormemente. Eu acho que muitas das questões que aconteceram comigo nos últimos anos têm relação a isso. Né? Relação a esse desequilíbrio de macronutrientes. Um excesso de carboidrato absurdo. Claro, frutose não é um arroz, não é uma batata, não. Mas, ao mesmo tempo, é muito carboidrato, né? E falta de gorduras, porque, bem ou mal, todos os nossos hormônios são base colesterol.
Então, como eu não consumia o suficiente de gorduras, eu não conseguia também produzir o suficiente de hormônios necessários ali para um processo natural e equilibrado e saudável de uma mulher, né? E isso vai ter até influência forte em saúde, não só metabólica, mas saúde óssea, né? No caso da mulher, em saúde em nível mental, emocional, vídeo lá aquela minha questão de depressão. Então, muitas coisas correlacionadas, então acho que tem muito cuidado com isso. E claro, que nem o Will trouxe, né? Tem um lugar de ser o 80-10-10. Para uma pessoa que talvez esteja passando por um período de excessos de proteína e excessos de carboidrato, né? Daquele ponto da galera que consome, sei lá, 3, 4 gramas de proteína por quilo do corpo, coisa do tipo, por um período muito longo, passar um período mais de carboidrato vai auxiliar a reverter alguns dos malefícios desse over consumption, né? Desse consumo muito grande desses outros dois macronutrientes. Ou até se preparar e fazer um jejum, né? Também, para um preparo de jejum é interessante, 80-10-10. Gente, eu acho que é isso. Estamos aqui caminhando para quase 1h30 de live. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem voltar a assistir, acessar quantas vezes quiserem. Vocês podem nos procurar como profissionais para auxiliar vocês a entender qual a verdade que vocês estão vivendo aí, né? Entender as particularidades do organismo de vocês, consultar as células de vocês e a gente buscar juntos entender o que vai ser melhor para você a partir de agora. Então, gente, gratidão infinita para quem esteve aqui com a gente. Quem está chegando agora, como o Cleiton, vai conseguir assistir esta live gravada no YouTube, vai ficar disponível aqui no Instagram também. E acho que é isso, né? Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, é agora. E é isso, fica o convite também de ir acompanhando aí, gente, que em breve vocês vão ver que a gente vai estar com o fundo, as imagens diferentes, a gente já está em outro lugar, né, em outro país. Estamos de mudança. Estamos de mudança, pois é. Ele está indo fazer medicina na Argentina. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou continuar fazendo pós na mesma instituição que eu estou fazendo, que eu sou apaixonado pela instituição. Estou terminando agora, terminei a pós de clínica. Mês que vem eu termino a pós de fitoterapia. Talvez eu faça um mestrado em fitoterapia na Argentina, em plantas medicinais. Talvez eu vá para a pós de endocrinologia, de nutrição de precisão. São tantas possibilidades, né, para trazer ferramentas aqui para a gente compreender melhor o nosso organismo, o nosso planeta, tudo que a gente está vivendo, o que fazer, porque assim o cenário está complicado. Se a gente continuar se dividindo, vai complicar mais ainda. Então, espero que possamos contar uns com os outros aí nessa jornada Planeta Terra. Gratidão, Brunão, gratidão a todo mundo que participou aqui. Gratidão, gente. E é isso, gente. Qualquer coisa, escreve aí pra gente, beleza? Em breve a gente faz uma outra, quem sabe? A gente traz outros temas. Isso, pra gente. Se alguém quiser sugerir também. A gente vai atualizando vocês aqui, né? E como é que tá sendo. Acho que vale também, se quiserem mandar aí perguntas por escrito depois para quem estiver assistindo. Quem sabe a gente tenta juntar e trazer uma outra live daqui a um tempo, né? Então fica aí esse convite também, que a gente gosta de somar, mas somar em cima do que pode auxiliar na prática mesmo, né? Então gratidão a todos. Valeu. Um beijo. Linda tarde.